Olá pessoal, aqui é o Bruno e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a fórmula Deslock. Bom, eu já gravei dois vídeos explicando a fórmula, falando como usar, né, explicando como que a gente usa e agora eu vou gravar um vídeo com um exemplo de uso dessa fórmula. Eu vou mostrar como que ela pode ser útil, é só um exemplo, existem várias maneiras de usar ela. Eu vou gravar mais vídeos mostrando essas outras maneiras, tá? Se por acaso você chegou nesse vídeo e não sabe ainda usar a fórmula, então eu sugiro que você vá até o primeiro vídeo onde tem a explicação realmente de como usar. Aqui nesse vídeo eu já vou, né, presumir que você já sabe usar e não vou explicar a fórmula, vou explicar somente como usá-la. Eu vou deixar dentro desse vídeo um link para você ir até o vídeo da explicação, caso você queira, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou mostrar uma das formas, né, que eu mais usava a fórmula Deslock, que era o seguinte. O problema era o seguinte, vou criar aqui uma coluna chamado chamadas. Chamadas não, eu vou colocar ligações e aqui eu vou colocar alguns números aleatórios. Vamos colocar aqui aleatório entre de 5 a 50. Aqui, ok. Então aqui eu estou colocando somente alguns números aleatórios, tá? Cadê o valores? Opa, tá aqui. Então tá. Aqui tem números aleatórios. E aí uma coisa que eu via acontecer bastante era o seguinte. Deixa eu adicionar uma coluna aqui e uma aqui. O pessoal colocava assim, total. E aqui eles colocavam o total de tudo que está aqui embaixo, né? Normal isso acontecer, certo? Tá aqui. Então, o pessoal fazia isso aqui, ó, soma, selecionava tudo aqui, ok, tá. Não tem problema nenhum fazer isso, né? O que acontecia é que a fórmula está pegando até aqui, até a linha 23. E às vezes, né, a gente vai alimentando a planilha. Deixa eu apagar essa linha. Deixar assim desse tamanho. A gente vai alimentando e vão crescendo os números, né? Então a gente tem aqui até o 23. Depois vinha aqui, tinha 30, 40 e a fórmula ficava desatualizada, porque ela vinha até aqui e não pegava os dois números. Então, o que eu vejo as pessoas fazendo é assim, elas colocam soma, pegam aqui e vêm até aqui embaixo, assim, deixam uma sobra aqui, né? Só que mesmo assim corre o risco do que eu falei anteriormente. Corre o risco de a gente preencher tudo e chegar até aqui embaixo e de novo a fórmula ficar desatualizada. E a gente olhar o total aqui em cima, olhar o número errado. Então, para solucionar isso, o que eu vi novamente, né, muitas pessoas fazendo é o seguinte: aqui a gente está somando até a linha 22. Então, o pessoal colocava, por exemplo, três zeros aqui e somava até a linha 22.000. Ou seja, bem lá para baixo mesmo, com sobra, para que dificilmente aconteça o exemplo que eu dei anteriormente, que é de a gente adicionar mais números e a fórmula ficar desatualizada. Tudo bem, assim funciona, tá? Não tem muitos problemas. A questão é, se a gente tiver várias fórmulas dessa que pegam até lá embaixo, a gente começa a sobrecarregar, a gente começa a somar mais do que a gente precisa. Aqui eu estou indo até a linha 22.000, sendo que eu não preciso disso. Eu no momento preciso ir até a linha 24, que é essa linha aqui. E depois, quando atualizar mais, vai ser até a linha 30, no máximo até a linha 100, normalmente. Agora, até a linha 22.000 é um exagero, tá? Aqui nesse exemplo não tem problema nenhum, mas eu já peguei sim planilhas de, de RH, de equipe de qualidade,
que tinha esse problema, a planilha estava muito lenta, porque tinha soma C, conte C, várias fórmulas que estavam assim, pegando até lá embaixo, até bastante linhas. E normalmente também o que eu via era algo assim, era uma soma aqui e assim, ó, é a coluna inteira, para aí realmente não ter perigo, né, de ter algum número lá embaixo. Esse da coluna inteira eram os piores, né? Porque deixava realmente a planilha muito lenta. Bom, tudo bem, a gente entende o porquê fazer isso, até porque eu fazia assim, e acho que todo mundo que começou a usar o Excel fez isso, não tem como fazer diferente, né? Enquanto não tem o conhecimento. Mas hoje em dia, a gente pode usar o deslock para isso. Bom, se você assistiu os primeiros vídeos, ou se você já sabe usar a fórmula, você sabe que o deslock permite que a gente defina um tamanho para referência. Então, o que eu normalmente fazia era isso daqui. Eu tinha aqui ligações e tinha aqui outra coluna, por exemplo, atendidas, tá? Vou só colocar mais uma coluna aqui para ter mais um número. Vamos colocar aqui um número qualquer, tá? Só para preencher mesmo, algo assim. Só para ter duas colunas com número, tá? Não se preocupem com o número, tá bom? E aí, como eu sabia que as duas colunas teriam a mesma quantidade de números, então sempre seria assim, termina aqui e termina aqui. Depois ia ter um número novo aqui e um número novo aqui. Então eu fazia o seguinte, eu colocava em uma célula, né? Em uma célula mais para frente, por exemplo aqui, eu colocava a fórmula conte valores, tá? Então eu pegava a coluna e aqui sim eu selecionava a coluna inteira. Por quê? Porque eu sei que é só nessa fórmula que eu vou fazer isso. O problema é quando a gente faz isso em várias células, né? Coloca várias fórmulas desse jeito. Aí começa a pesar. Mas sendo uma só, não vejo problemas, tá? Dou um Enter. Aqui eu pintava de uma cor diferente para saber que é uma fórmula auxiliar, tá? Que eu não posso apagar ela, não posso ficar mudando muito, é só uma auxiliar. E aí eu jogo mais para frente depois, tá? Deixo escondido, posso ocultar a coluna. Eu gostava de deixar lá para frente, lá mais escondido, tá? Então aqui eu tenho o conte valores dessa coluna e eu tenho a quantidade de valores que eu tenho aqui. Deu 24, porque são 24 valores aqui. Falando de números, eu tenho 23. Então aqui está passando 1. O que eu posso fazer? Ou eu deixo assim, e não tem problema que passe, 1 passa 2, ou eu ajusto, mas eu vou deixar assim mesmo, 24, tá? Não tem problema nenhum. Então eu venho aqui para fazer a soma, eu coloco soma, do mesmo jeito que estava antes, né? Deixa eu ajustar aqui que eu estou escrevendo errado. É soma, e ao invés de somar aqui já direto, eu não vou fazer isso. Eu vou usar a fórmula desloc. Bom, fórmula desloc você já sabe usar, né? Então, aqui é a referência inicial, vai ser essa célula na referência inicial. Quantidade de linhas que eu quero abaixar, nenhuma, eu quero que ele continue aqui mesmo, então zero. Quantidade de colunas, nenhuma também, porque eu quero que continue aqui, não quero que ande colunas, zero. E altura, é aqui que entra. Na altura, ao invés de colocar aqui na mão 23, que é o número de linhas aqui, eu vou selecionar aqui. E aí eu já aproveito e congelo, né, aqui, ok? A altura vai ser essa, vai ser o número que estiver aqui, no caso 24. Então ele vai ter 24 de altura. Provavelmente ele vem até essa célula aqui, ele vai passar uma linha, porque aqui nesse conte valores de 24 ele está um número a mais. E, voltando aqui para a fórmula, ponto e vírgula, largura. A largura é 1, né? Porque eu quero que ele continue aqui. Ou posso deixar vazio, porque ele já tem 1 e vai manter vazio, mas eu posso colocar 1 aqui também, para deixar explícito. E aqui eu fecho o desloque e fecho a soma. Vou dar um Enter. Deu algum erro aqui, deixa eu ver o que foi. Ah,
Tá certo? Então foi bom acontecer aqui para a gente evitar. Vamos lá, vamos corrigir então. Aqui o Conte Valores, ele está pegando tudo isso daqui. E a fórmula total está aqui no meio, né? A fórmula está aqui. E o Conte Valores está usando essa célula para contar quanto ele tem. E essa célula aqui com total está usando essa célula para ver o quanto ele vai usar no desloque. Ou seja, está uma célula precisando da outra e formou a referência circular, tá bom? Então vamos ajustar essa fórmula aqui. A gente pode fazer o seguinte, ao invés de pegar a coluna B inteira, a gente pode realmente vir aqui e aqui a gente coloca aquele exagero de linhas lá. A gente coloca da B3 até a B25.000, por exemplo. Eu sempre usei 25.000 e nunca tive problema. Lógico, né? Porque quando a gente sabe que a gente está com um relatório menor, a gente pode usar 25.000 tranquilamente. Se a gente já sabe que é um relatório maior, aí você coloca um número maior, tá? E se for muito grande, aí o que a gente faz? A gente começa a fazer uma forma um pouco mais diferente. Aqui eu estou colocando uma fórmula simples, né? Uma forma simples para gravar o vídeo e também não deixar o vídeo super extenso, né? Mas tem várias formas de fazer, tá? Várias formas, né, de fazer. Aqui eu vou usar essa que é mais direta, que é colocar do B3 até o B25.000, que vai solucionar aí 95% dos casos que a gente tem no dia a dia. Então, ok. Aqui ele já até é bom, porque ele já não conta essas linhas aqui, ele conta somente as que tem números, tá? E aqui o soma, né, com o desloque no meio, usando 23 linhas. Então ele começa aqui e vai ter 23 linhas de altura. Tá. Vamos fazer um teste aqui, colocar mais um valor. Ver aqui que está 635 o total, né? Vamos colocar aqui um 10 e aí ele já soma e vai para 645. Por quê? Porque quando eu coloquei um número aqui, o conte valores aumentou, era 23, foi para 24, porque ele contou aqui. Indo para 24, ele já atualiza no desloque para ter 24 de altura e somar até aqui. Então isso é bom porque ele vai somando de acordo com a entrada de números. Você adiciona um número, ele soma uma linha a mais. Adiciona outro número, outra linha. E assim ele não sobrecarrega, não soma uma quantidade de linhas que não precisa, desnecessária. O único lugar que vai, digamos, somar desnecessário é nessa célula, mas é uma única fórmula, né? E por isso não sobrecarrega tanto assim. Tá. O que a gente tem que tomar cuidado é aqui no meio, se a gente tiver alguma célula em branco, já começa a dar erro, porque o conte valores vai ser 23 aqui, porque ele vai somar 23. E aí o desloque, ele vai ter só 23 de altura. Ele vem só até aqui. Então ele não vai pegar o último número. Então a gente tem que tomar cuidado para que não tenha um valor vazio aqui. Nesse caso a gente coloca um traço para ele contar como um valor ou mesmo um zero, alguma coisa assim, tá bom? Então é isso, pessoal. Isso aqui é um dos usos que eu faço do desloque. É bem simples. Eu quero passar mais o conceito para vocês, tá? Claro que a gente tem várias formas de fazer. Aqui deu aquela referência circular, porque a gente fez muito rápido, mas tem outras formas de fazer. Aqui essa questão do vazio também tem outras, mas o que eu quero passar é, não faça a fórmula usando linhas desnecessárias. Não faça aquele soma que pega a coluna inteira, ou aquele soma que vai até a última linha, para depois aqui do lado fazer a soma de novo, pegando até a última linha do Excel, porque isso começa a sobrecarregar e você não precisa. Você usa essa solução aqui com o desloque para contar quantas linhas tem, né? Usa aqui um conte valores e no total, na sua fórmula, né? Você usa um desloque para ir até a linha correta aqui, até a linha que precisa. Daí você pode usar isso no Soma C,
no PROC-V, pode usar em todas as outras fórmulas, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar no comentário. Se der para responder, eu já respondo na hora. E se precisar, eu gravo um vídeo para responder, tá bom? É por isso que o seu comentário é muito importante. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, dá um curtir. E se você quiser receber os próximos vídeos, eu vou gravar mais vídeos sobre outros exemplos de desloque e sobre outros assuntos. Assine o canal, né? Clique no subscribe que você vai receber as atualizações. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço.